A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o pastor Jean Porto Santos e nós estamos aqui então para o nosso estudo da semana. E nessa semana nós estaremos falando sobre algo muito importante, que é o evangelismo infantil. Eu trouxe uma frase aqui escrita por Moody, que ele fala a respeito desse assunto, que quando ele diz: eu creio que se as crianças têm idade suficientes para vir à escola bíblica, elas também têm idade suficiente para vir ao Calvário. Vamos abrir as nossas mentes e que Deus nos ajude a ganhar crianças para Cristo. Nós sabemos que quando Deus então enviou Jesus, ele veio para um plano especial, para proporcionar a salvação de toda criatura. A igreja tem esta missão de anunciar o Evangelho. O próprio Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. As crianças elas estão incluídas nessa totalidade de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Quando nós falamos de evangelismo infantil, nós vemos que é importante entendermos que as crianças, elas nascem com o pecado original. Aquele pecado que veio de Adão e de Eva. Ela não tem um pecado praticado, porque ainda ela está na fase da inocência. Quando é que termina a fase da inocência? A Bíblia ela não diz claramente quando esta fase termina. O momento em que a criança consegue discernir entre o certo e o errado. Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que convence o homem adulto do pecado, da justiça e do juízo, também pode e tem o poder de convencer uma criança do pecado, da justiça e do juízo. Eu acredito na conversão das crianças, porque sou prova disso. Sou prova de que o Espírito Santo pode convencer uma criança. Afinal, o Espírito Santo me convenceu com 9 anos de idade a respeito do plano da salvação. O evangelismo infantil ele é muito importante. Eu pontuo aqui primeiramente o que é evangelização. Então nós vemos aqui que a palavra evangelho significa bom, anunciar uma mensagem, uma notícia, algo novo. Então é muito importante a obra da evangelização. A obra da evangelização, na verdade, é a obra integral da igreja. Isso quer dizer, a igreja é chamada para evangelizar, anunciar a palavra. E o evangelismo é nada mais nada menos do que o método que a igreja usa para alcançar o coração das pessoas. Evangelização bíblica é ir aonde as pessoas estão. Hoje nós vemos que muitas igrejas fazem as suas EBFs, fazem os seus encontros infantis, realizam a sua escola bíblica dominical, mas sempre naquela postura de que as crianças venham ao nosso encontro. A evangelização nos orienta e nos proporciona a ideia de que, na verdade, a igreja não deve esperar. A igreja tem que agir, tem que ir, sair em busca das almas perdidas deste mundo. Nós, como igreja e líderes do ministério infantil, nós realmente somos chamados para ir em busca daqueles que não conhecem o Evangelho. A igreja, quando ela se fecha em si mesma, ela não dá oportunidade para as pessoas de conhecer a salvação. Ainda mais que nós entendemos que o ponto central, o conteúdo central do evangelismo é a mensagem de Cristo. E Cristo deve ser pregado, anunciado. E o pecador deve ser direcionado e deve estar ciente que a única solução para os seus pecados é Jesus. Quando nós falamos de evangelização infantil, nós estamos falando que é muito importante anunciarmos o evangelho para as crianças. Existem 2 métodos de evangelização. O primeiro método é o evangelismo pessoal, que nós vemos então que o evangelismo, esse pessoal possui um caráter que busca ensinar o cristão a cumprir sua tarefa da evangelização, e é falar do evangelho para uma pessoa, em particular, pessoal ou individual. Nós vemos que Jesus ele sempre usou esse método, o método pessoal em algumas oportunidades. A mulher samaritana, Nicodemos e muitas outras partes ali da Bíblia nós podemos ver Jesus usando o método da evangelização pessoal. Mas também tem a evangelização em massa, que seria o quê? São aqueles
evangelismo que nós fizemos que alcança o maior número de pessoas. Campanha de evangelismo, EBF na rua, escola bíblica dominical na rua, evangelização na rua, onde acontece que você alcança mais de 5, 10, 20 crianças ao mesmo tempo. Esse então é o evangelismo em massa. Os métodos são o mesmo. O que muda é a técnica, a maneira como você vai alcançar e desenvolver esses métodos. Eu pontuei algumas coisas aqui que eu acredito que seja importante para nós, quando nós falamos então o que é evangelização infantil. Né? Nós sabemos que a evangelização infantil tem a sua estrutura doutrinária, né? Como se fosse também a evangelização de adulto. A evangelização infantil também tem a sua estrutura organizacional, do método, da mesma maneira que tem o quê? Que tem um adulto, o mesmo método. Agora os propósitos também são os mesmos. Mas o que seria a evangelização infantil? Seria todo esforço, todo projeto, todo o método usado para alcançar as crianças com a mensagem do Evangelho. O foco, então, é as crianças. E todo o nosso esforço está direcionado para as crianças. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer: é bom trabalhar com as crianças porque alcança as famílias. Mas, na verdade, nós que somos evangelistas infantis entendemos que o nosso foco principal é a criança. Nós estamos ali para ganhar o coração daquela criança. Nós temos aquela frase bem famosa que diz: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, por que é importante o evangelismo infantil? Eu entendo que, sem dúvida, é importante porque a criança tem o quê? A criança tem um espírito, tem uma alma que precisa ser restaurada e resgatada. E a única maneira desta alma e desse espírito ser restaurado e resgatado é através da mensagem do Evangelho, é através de Jesus. A Bíblia diz: como crerão daquele que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é muito importante que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos, de maneira urgente, anunciar o Evangelho para as nossas crianças. Há uma pesquisa que diz que 85% das crianças entregam, das conversões aconteceram na faixa etária dos 4 aos 14 anos. Então, dificilmente uma criança vai rejeitar o Evangelho quando ela tem oportunidade de ouvir o Evangelho e quando ela tem oportunidade de ser confrontada com a palavra de Deus. Então, nós estamos falando de algo que dá muito resultado. Então, precisamos trabalhar e anunciar o Evangelho para as nossas crianças. As crianças, elas fazem o quê? Elas fazem parte do plano de Deus. Elas não estão excluídas do plano da mensagem do Evangelho. E uma outra coisa, as crianças, elas são muito receptivas ao Evangelho. Então, como é que você pode falar do Evangelho para as crianças? Ou como que você pode demonstrar o plano de Deus para as crianças? Eu trouxe alguma ideia aqui. Por exemplo, você pode usar a mão, aqui esse dedo. Você pode dizer: Deus me ama, que está em João, capítulo 3 e versículo 16. Eu pequei. Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Cristo morreu por mim, que seria Romanos, capítulo 5, versículo 8. Eu o recebo, João 1 e versículo 12, e eu estou salvo. Então é João, capítulo 6 e versículo 47. Então você diz para a criança, Deus te ama, você pecou, Cristo morreu por ti, você vai receber e logo você será salvo. É muito importante direcionar a criança para o plano de salvação. No evangelismo infantil, você deve falar de temas como céu, pecado, o sangue de Jesus, a purificação através do sangue de Jesus e o perdão dos nossos pecados, e a importância da criança, então, ter a oportunidade de crescer em Deus através dos estudos bíblicos. Uma outra maneira é que você pode usar uma folha, algo bem simples, Você pode dizer assim: Deus nos criou como esta folha, sem pecado. Mas infelizmente nós, o homem, decidiu navegar para longe de Deus. E eu vou contar isso
história de João. João quis navegar para longe de Deus. E quanto mais longe ele navegava para longe de Deus, mais o seu coração ficava vazio. Então João diz assim: vou casar, construir a minha família, a minha casa, quem sabe assim o meu coração será, cheio e vai sair essa minha tristeza do meu coração. Mas infelizmente o coração de João continuou vazio. Ele pensou assim: agora que eu tenho a minha família, sou rico, estou estabelecido, vou começar a fazer algumas viagens. Quem sabe, viajando, eu consigo preencher o vazio do meu coração. E ele começou então a viajar, ir para vários lugares, conhecendo várias cidades, conheceu muitos lugares, mas infelizmente o vazio do coração do João continuou. Ele pensou: se eu pudesse, para preencher o vazio do meu coração, eu pagava uma viagem e iria para um outro planeta, e ali faria então e preencheria o vazio do meu coração. Mas isso nunca preencheria o seu vazio do seu coração. Como o inimigo veio para matar, roubar e destruir, o inimigo começou a tirar tudo da vida do João. Ele começou a perder tudo, até ao ponto dele chegar no fundo do poço. Ele pensou: não tenho mais solução para a minha vida, o jeito é me matar, quem sabe assim eu acabo com o meu sofrimento. Quando ele pensou nisso, ele ouviu um dia a mensagem muito maravilhosa, a mensagem da cruz. E através dessa mensagem, ele entregou o seu coração para Jesus. Ele recebeu o perdão dos seus pecados e a paz reinou no seu coração. São ideias simples que você pode usar na evangelização infantil. Eu trouxe algumas ideias, por exemplo, o livro Sem Palavras, que todos conhecem, o plano de salvação, contando a história do plano de salvação usando as mãos. Enfim, são diversos recursos e com certeza eles estarão lá na minha página do Facebook, Jean Porto Santos. Acompanhe também, ali no rodapé está o meu número de contato, meu WhatsApp. Entre em contato e com certeza será uma bênção de Deus.